que ela era narcisista. Eu não tenho uma boa impressão da Rosa, apesar que eu acho que ela é um personagem muito crucial para a história. Porque quando você coloca alguém numa posição de inferioridade, onde você faz o seu amor te servir e falar que você é a única no mundo, você priva as pessoas de conhecerem outras. E ela só dá realmente valor devido a ele, percebe o cuidado que ele tinha com ela quando ele vai embora. E ele percebe que ela não era a única. E aí quando ele foi embora que ela vai perceber que, nossa, ele era o meu príncipe. E isso é uma coisa bem humana, de o humano só reconhecer o que ele tem quando ele perde. A gente passa muito por essa situação da pessoa Só dar valor. só dar valor quando perde. E só perceber o quanto aquela pessoa faz bem, assim, é importante pra gente, quando ela não tá mais ali. E aí, querendo ou não, isso causa um sofrimento. Porque você pensa, nossa, eu tinha aquilo pra mim, eu tinha aquela pessoa ali comigo, e aí eu perdi, e aí eu percebi que ela era importante, e acho que isso acontece com a Rosa. Ela não conseguia enxergar o quão incrível ele era pra ela, e ela só consegue enxergar isso quando ele vai embora, e ele também, acho que ele se sentia tão pressionado dentro daquele relacionamento dos dois, que ele não entende também que ela era a Rosa dele. Eu acho que eles voltaram pra essa relação Com mentes totalmente diferentes. evoluídos. Ambos passaram por uma grande reflexão. O Pequeno Príncipe conheceu muitos outros lugares, conheceu outros planetas, viveu de verdade fora daquela bolha que ele vivia junto com a Rosa. E aí a Rosa percebeu o tanto que ele era importante. Isso aí, quando ele volta, eu acho que os dois voltam para essa relação mais maduros, mais prontos, pra finalmente, em vez, como você falou, porque eu concordo que era um relacionamento tóxico, eu não acho que era um relacionamento que funcionava. Quando ele volta, eu acho que é um relacionamento que agora é promissor, que agora tem condições de seguir Uma maturidade. com uma maturidade. Uma maneira de uma dinâmica que funcione e seja bom pros dois. É por isso que eu acho que o invisível é muito essencial. Porque se o invisível é a generosidade, o amor, nós temos que tentar mostrar ele de alguma forma. Cada um tem seu jeito de amar, cada um tem o seu jeito de demonstrar. Mas aí, se a gente for pensar por esse lado, o invisível é tão importante, é tão essencial para toda essa parte da história. E nós vivemos buscando algo, mas a gente esquece de viver o que nós estamos passando. Então, depois que passa tudo isso, depois que passa toda a fase, a gente percebe que a gente não aproveitou. Mas você acha que esse relacionamento onde ela cobra tanto dele e não expressa o que sente, não se torna algo tóxico? Então, esse é o problema. Porque eu acho que é exatamente por isso que o relacionamento da Rosa e do Pequeno Príncipe não deu certo. Porque ela exigia demais, sem conseguir demonstrar em palavras o que ela sentia por ele, o quanto ela gostava dele. Ela não retribuía. Sim, E depois que ele parte e deixa ela, que ela finalmente entende. é que ela finalmente entende que ele entende também. Eu acho que depois que ele vai embora, que ele percebe que ela era importante. Outros personagens que também me lembram essa, eu diria, uma carência, foi quando ele visita o vaidoso. Eu tava pensando nele também. Todo mundo tá pensando. Quando ele visita o vaidoso, eu sinto que pessoas como ele, que acham que tudo gira em torno dele, são pessoas que no fundo se sentem muito sozinhas, muito vazias, sabe? E por isso ele tem aquela necessidade do elogio, do nossa, como você tá lindo hoje, nossa, vaidoso, como você é incrível. Por dentro, ele não sente, ele sente que ele é nada. Ele Precisa da validação ele das se sente pessoas. vazio. Porque pra ele, no final, toda essa vaidade, a gente tem, vamos supor, a gente tem o nosso vazio, a nossa falta de confiança. A gente enche o nosso vazio com um balão. Ele coloca um balão pra tampar, que é a vaidade, que é pra mascarar. Ele é um vaidoso porque ele não se basta.
ele não basta pra ele mesmo. A aprovação, o que ele acha dele mesmo não importa. O que importa, na verdade, é o que os outros pensam dele. Ele precisa da validação de todo mundo. Ele não é autossuficiente. Ele não consegue ser o suficiente pra ele mesmo. Ele não consegue se enxergar, ele precisa que os outros enxerguem ele por ele mesmo. Eu queria falar sobre o rei, porque, tipo assim, o rei, ele sempre tá querendo mandar, mas ele manda no quê? Por exemplo, quando o sol está se pondo, ele manda o sol se pôr. É sempre ordens que podem ser cumpridas, mas na prática ele não manda em nada. E eu acho que o adulto, ele quer isso, o desejo de mandar em tudo. De controlar, sim. sempre querer controlar. Eu acho que ele no final, acho que esse título de rei é muito irônico, porque no final esse título é só uma ilusão de controle. Eu acho que não só dos adultos, eu acho que do ser humano em si. A gente tem essa mania, esse anseio pelo controle, a gente quer controlar tudo que acontece na nossa vida. A gente quer cada detalhe, a gente quer controlar, mas no final isso é só uma ilusão de controle. No final a gente não tá controlando o que acontece com a gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Tudo no final é natural, é irônico que todos nós queremos ser reis, mas no final esse só é um título muito vazio. É um título vazio. É um título sem sentido nenhum, porque Só por ter o título. só por ter. É só pra ser o rei, mas eu sou rei de verdade? Eu faço alguma coisa? Não, é só pra falar pras pessoas que eu tenho controle de algo e eu posso mandar, mas eu não mando, eu não mudo. E se essa coisa de mandar no outro, eu não mando no outro, porque eu posso até mandar, mas se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Por isso que é um título vazio, ele manda em algo que ele não manda de verdade. Isso acontece, acho que no nosso cotidiano muito, porque a gente chega e as pessoas querem mandar na gente. Ah, porque você tá fazendo isso, você tem que fazer isso, isso é o certo de fazer. Mas se a outra pessoa não quiser fazer, mesmo que seja o certo, ela não vai fazer. Então se torna algo sem sentido nenhum. Fora que também é uma pessoa que deseja estar no controle da situação, por mais que não esteja. E ela quer ter esse controle, talvez para preencher alguma coisa no vazio de dentro dela, ou para se sentir superior a outra pessoa, porque fala, eu posso, então eu vou fazer, você vai fazer isso por mim. E eu acho que quando a história traz que os mundos são sempre muito pequenos, eu acho que traz que o interior da gente é muito pequeno, e principalmente o mundo do Pequeno Príncipe, que é tomado por baobás. E eu acho que o baobá na história representa a passagem do tempo, aonde a maturidade tá correndo aquele mundinho pequeno dele, sabe? É como se o baobá tivesse aos poucos roubando aquele mundo onde só ele vive, sabe? Aquela ideia dele de tudo muito bonito, sabe? Eu aprecio o pôr do sol e a idade vem e a gente para de perceber as coisas bonitas e simples da vida, porque sempre vai ter algo vindo e tirando isso da gente. Acho que crescer é isso. Acho que Vendo já no automático, ele nem tá pensando o que ele tá fazendo. E isso também é uma coisa muito adulta, de que tipo, a vida é só trabalho, trabalho, trabalho. E aí quando você vai perceber, você já tá com 60 anos, você foi consumido pelo trabalho, que é o caso do homem com o lampião. sim. Ele não tinha vida, ele era aquilo, era trabalho, trabalho, trabalho. E mesmo sendo a coisa que ele mais queria, a coisa que ele mais gosta de fazer, é dormir, mas ele não tinha essa possibilidade. A cada minuto que virava, ele tinha que acender e apagar aquele lampião. Acende, apaga, não tem fim. Ele fica consumido pelaquilo. E ele não consegue pôr um fim naquilo, ele não consegue descansar. Porque enquanto é uma missão, assim, pra ele. Então, enquanto ele não cumpre aquela missão, ele não se sente no direito de descansar. Isso acontece, acho que, com todo mundo, assim, que quando você não se dá o direito de ter os prazeres da vida, que é o que é importante pra você, de viver o que é importante pra você, por conta de uma obrigação que às vezes já nem faz mais sentido, porque ele viveu aquilo eternamente, é um looping eterno. E aí vai chegar num momento que talvez ele se sinta tão exausto que ele já não
tenha mais nada. Mesmo o Pequeno Príncipe dando uma solução pra ele conseguir descansar, que como o planeta é pequeno ele conseguiria ir pro lado escuro com 3 passos e conseguir descansar, e aí ele volta pro lado claro, que é onde ele tem que acender o lampião. Ele não tá satisfeito com que enquanto ele não cumprir aquele bendito daquele regulamento, quando ele não parar, enquanto o regulamento não mudar, ele vai continuar seguindo porque ele não tá satisfeito. Ele precisa continuar e não vai ter fim. No final, quando ele começou a acender e apagar o lampião, era uma coisa que ele gostava, era uma coisa que ele fazia por prazer. Amor. Ele tinha amor por aquilo. Mas no final, ele tá fazendo isso tanto que ele vai pegar um ódio de acender e apagar o lampião, que ele vai terminar a jornada dele e ele vai ter ódio disso, vai ter ódio de uma coisa que ele amava. O ser humano tá sempre buscando algo a mais, nunca tá satisfeito com o que tem. E eu acho que para a construção desse relacionamento, a gente pode ligar muito a Rosa à raposa. O Pequeno Príncipe aprendeu o que é amar de verdade com a raposa. E eu acho que se a gente for pensar, hoje em dia, para você se tornar amigo de alguém realmente, você precisa realmente entender aquela pessoa no fundo da alma, sabe? Você tem que ter um propósito para aquilo. E eu acho que a raposa ensinou a ele o que é amar de verdade. Ela ensinou a ele que às vezes a gente precisa de um propósito para continuar. Que a gente precisa ser verdadeiros com os outros e consigo mesmo para que outros relacionamentos, para que a gente possa viver em um relacionamento com o outro, estando bem com a gente, entendendo também sobre o que aquela pessoa sente e o que é importante para ela, para que ninguém ultrapasse o limite do outro, porque isso aconteceu no relacionamento da Rosa e do Pequeno Príncipe antes. Então, quando ele vai, ele conhece a raposa, ele entende sobre isso, ele volta pronto, entendendo o limite dela e dele também. Eu acho que falar de maturidade é muito importante, tanto para o relacionamento, que nem a gente havia dito sobre a Rosa, mas o livro também traz sobre o suposto chapéu, que era sobre a cobra que engoliu o elefante. A gente tem que amadurecer sem perder aquela essência infantil da imaginação, sabe? Não tornar aqueles adultos chatos e que acham que tudo é como parece ser. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que quando a gente olha pro chão e vê uma criança brincando, a gente vê bagunça. Mas se a gente abaixa o nível dela e olha na altura dela os brinquedos, a gente tá vendo o mundo dela. A gente tá vendo de outra perspectiva. E julgar as pessoas sem ver pelo olhar dela é muito difícil, sabe? E o Pequeno Príncipe retrata o sofrimento dele de ver que não é compreendido pela sociedade. Só que como você tinha colocado sobre os adultos de você crescer e não perder o brilho da infância, como você vê o mundo, quando ele viaja para o planeta aqui do contador, o contador ele apenas fica contando, como se o trabalho vá além de outra coisa. Ele só pretende trabalhar e não pensa em mais nada, ele só quer isso, mesmo como ele não vai ter como gastar com nada. É a necessidade do adulto de ter controle sobre tudo, né? É aquela, eu preciso de coisas exatas para eu ter meus resultados e no final aqueles resultados não valem de nada. E aquele famoso ditado de a gente tem que crescer, só que a gente não pode deixar a nossa essência de criança morrer. Porque um olhar infantil é um olhar criativo, é um olhar novo. Então a gente pode crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. Mas sempre com a nossa essência, com a nossa vontade de mudar o mundo, que nem toda criança tem, em todas as brincadeiras, acredito. Isso faz um clássico ser um clássico. O clássico atravessa o tempo, atravessa a história. E todas as vezes que você entra em contato com ele, ele te conta algo novo. É isso que faz os clássicos ser uma forma que os autores mais inteligentes do passado
encontrar uma forma de se comunicar conosco. A literatura salva.